Neste mês de maio, excepcionalmente, nós interrompemos a nossa exposição do Evangelho de Mateus e nos 4 domingos de maio nós traremos mensagens a respeito da família. Maio é considerado o mês da família. Então, a partir de hoje até o último domingo de maio, nós vamos trabalhar em mensagens que falem da nossa família carnal e também da nossa família da fé, a igreja. E o primeiro texto que nós vamos expor neste mês de maio encontra-se no livro de Salmos, no Saltério, Salmo 127. Salmo 127 é um cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A frustração é uma experiência que nos causa bastante tristeza. Investimos energia, recursos financeiros, tempo em projetos grandes ou pequenos, nas mais diferentes esferas da nossa vida. Quantas foram as vezes que nós fizemos planos, fizemos investimentos e tudo foi por água abaixo e nós nos frustramos. Eu acredito que você, assim como eu, já experimentamos algumas frustrações nessa vida. O dicionário Oxford define frustrado como aquilo que não chegou a se concretizar ou suceder como era esperado, malogrado, baldado, inútil. E pensadores, tanto do passado como do presente, falaram e escreveram acerca da frustração ou das frustrações que nós passamos na vida. Um deles, talvez o que mais falou sobre frustração nos dias atuais, foi um filósofo francês chamado Charles Pepin. Charles Pepin, um francesinho cabeludo, que tem mais ou menos a minha idade, ele escreveu um livro chamado As Virtudes do Fracasso. E nesse livro ele analisa vários personagens da história que fracassaram. E ele conclui que somente quando nós experimentamos o fracasso, o fiasco e a frustração é que nós nos tornamos humanos. 2000 anos antes, um outro filósofo, que tinha mais ou menos a idade de Jesus, chamado Sêneca. Sêneca também experimentou várias frustrações, algumas muito pesadas, inclusive. E Sêneca, ele era um estoico. Qual que é o pensamento estoico? O estoico é aquela pessoa que aguenta as frustrações e os pesares da vida calado, em completa resignação. Então, Sêneca, como estoico, ele entendia que
As frustrações, elas fazem parte da vida. E o segredo para lidar com as frustrações, segundo Sêneca, é lidar com elas sem raiva, sem ansiedade, sem paranoia, amargura ou autopiedade. Então vejam, pensadores do presente e do passado falaram ou falam ainda hoje sobre as frustrações da vida. E Sêneca, aliás, ele estava certo ao dizer que nós não devemos murmurar diante das frustrações. E Charles Pepin também está certo quando ele diz que as frustrações fazem parte da vida humana. Se nós somos humanos, nós vamos experimentar vamos passar por frustrações. Porém, ambos, tanto Sêneca como Pepin, deixaram de dizer como enfrentar a frustração e como não ser alguém frustrado. Um homem muito mais sábio do que eles, que viveu 900 anos antes de Sêneca e 2.900 anos antes de Charles Pepin, um homem chamado Salomão, ele disse que se não for o cuidado do Senhor, todos os nossos esforços serão frustrados e que o sucesso nada mais é do que um presente do Senhor. Salomão, meus irmãos, ele escreveu 3 livros da Bíblia. Ele escreveu o livro de Eclesiastes, ele escreveu Cantares ou Cântico dos Cânticos e quase todo o livro de Provérbios. Além destes livros, Salomão escreveu 2 salmos, o Salmo 72 e também o Salmo 127, que é esse salmo que nós lemos aqui. E o Salmo 127, conforme a gente leu aqui no seu título, ele é conhecido como um cântico de romagem ou um cântico dos degraus em algumas traduções. E eles receberam estes nomes porque eles eram cantados pelo povo de Deus quando eles se dirigiam para Jerusalém, quando eles subiam. Jerusalém ficava no topo de um morro, no topo de um monte. Então, enquanto eles iam em viagem para Jerusalém para prestar culto a Deus, os judeus eles tinham que 3 vezes por ano se reunirem em Jerusalém para prestarem culto ali a Deus, e as viagens elas eram muito longas. Enquanto eles viajavam, eles subiam, ou conforme diz aqui, eram os degraus que eles subiam para irem até o templo adorarem. E meus irmãos, a maioria de nós aqui moramos relativamente perto da igreja. A maioria de nós aqui gasta pouquíssimos minutos para vir para a igreja participar do culto. Alguns que estão presentes aqui, um pouco mais, moram em outros municípios, então talvez cerca de meia hora, 40 minutos, talvez. Os nossos irmãos do passado em Israel, como eu disse, a viagem para o culto era uma viagem mesmo. Eu não sei você, mas quando eu viajo eu gosto de ouvir música. Quando eu e minha família caímos na estrada, fazemos longas viagens de carro, nós temos que carregar lá a playlist com louvores, com outras músicas, para que ali, durante as horas da viagem, a gente possa ouvir e possa cantar junto, inclusive. E os israelitas do passado não tinham Spotify, nem Deezer, nem mesmo um pendrive, nem um CD, ou quem sabe mesmo uma fita. Mas eles tinham uma playlist. E a playlist deles era chamada Cânticos de Romagem, Salmos 120 a 134. Talvez eles cantassem outros louvores também, mas certamente os Cânticos de Romagem faziam parte da playlist dos hebreus do Antigo Testamento, quando eles caminhavam rumo a Jerusalém, junto com suas famílias. É interessante que eles faziam a viagem em grupos grandes, em caravanas grandes, várias famílias. Você imagina o seguinte, que os historiadores contam que muitas vezes as crianças iam correndo na frente. A criança gosta de correr, né? Você não vê a hora que seu filho aprenda a andar. E quando ele aprende a andar, ele não aprende a andar, ele aprende a correr, ele sai correndo na frente. Então as crianças iam na frente, os mais adultos um pouco atrás, os mais idosos com um passo mais lento. Eles levavam também animais que seriam sacrificados no templo. Então era uma viagem longa e morosa. E
pelo fato de eles viajarem em família, 2 desses cânticos de romagem tinham um tema justamente família, justamente os Salmos 127 e 128. Bem no meio da playlist, bem no meio dos cânticos de romagem, nós temos 2 cânticos, 2 salmos que vão tratar da família, 127 e 128. E no caso do 127, que é o salmo de hoje, meus irmãos, Salomão, ele dividiu esse salmo em 2 partes. Salomão, ele nos ensina 2 lições preciosíssimas nesse salmo, essas 2 partes que ele dividiu. E a primeira é a seguinte: se não for o cuidado do Senhor, todos os nossos esforços serão frustrados. Os versículos 1 e 2, que é a primeira parte, dizem o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjastes. Aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Salomão, aqui nessa primeira parte do seu salmo, ele aborda 3 áreas que o Senhor atua com o seu cuidado. Ele fala a respeito da construção, da proteção e do sustento. Se o Senhor não construir, edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E é inútil a gente levantar de madrugada, repousar à tarde. É o Senhor quem nos sustenta, mesmo quando a gente dorme. Então vejam, construção, proteção e sustento. Salomão, aqui no versículo 1, ele usa de um recurso literário hebraico chamado paralelismo. O que é o paralelismo? Você vai encontrar isso muito nos Salmos. É quando o escritor ele fala a mesma verdade, repetindo a mesma verdade em 2 frases diferentes. Então olha o versículo 1 novamente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Veja, o que ele está falando aqui? Que tudo vem do Senhor. Se não for o Senhor na nossa vida, tudo é em vão. E no versículo 2 ele vai repetir: é inútil, é perda de tempo. Você pode se dedicar, você pode fazer o seu melhor, você pode trabalhar, você pode se esforçar, você pode juntar dinheiro, você pode estudar, você pode fazer tudo o que está às suas mãos. Mas se não for o Senhor na sua vida, tudo será em vão, tudo será inútil. E é muito interessante Salomão começar esse salmo dizendo sobre a casa, se o Senhor não edificar a casa. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 7, nós vamos ler que Davi, ele queria construir a casa de Deus. A Arca da Aliança, ela ficava numa tenda chamada tabernáculo. Então Deus não tinha uma casa construída, uma casa de pedras. Deus morava, a presença de Deus, vamos entender assim, né? O tabernáculo, a arca simbolizava a presença de Deus, ela ficava numa tenda. E Davi, ele olhou para a sua casa, toda bela, feita de cedros, olhou para o tabernáculo e falou assim: não está certo isso. Eu moro numa bela casa, num belo palácio feito de cedros, e a arca de Deus está numa tenda. Só que, por intermédio do profeta Natã, Deus diz a Davi que ele não construiria a casa do Senhor. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Mas pela sua misericórdia, Deus também disse a Davi, por intermédio do profeta Natã, que o filho de Davi, o descendente de Davi, lhe construiria uma casa. De quem que Deus estava falando ali? Em primeiro lugar, o próprio Salomão. Salomão construiu a casa de Deus. Salomão edificou um belo templo para o Senhor. Só que, na verdade, aquela palavra de 2 Samuel 7 estava falando de alguém maior que Salomão, que viria depois de Salomão, Cristo. Cristo edificou a casa. Pelo intermédio da sua morte, conforme nós vimos lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 2, nós nos tornamos irmãos dele. Fomos feitos família da fé, fomos feitos igreja.
Se não fosse o Senhor quem edificasse a igreja, todos os esforços humanos seriam em vão. Se não fosse o Senhor quem nos guardasse através da perseverança dos santos, ou seja, Ele persevera por nós, Ele nos guarda nas suas mãos, em vão seriam os nossos esforços. Nós não conseguimos garantir nem só por um momento a nossa salvação. Nós não conseguimos ser salvos por nossos próprios esforços e nós não conseguimos nos manter salvos pelos nossos próprios esforços. Tudo vem dele. Se não fosse o Senhor que morresse na cruz, em vão seriam os nossos esforços. Se não fosse o Senhor que nos guardasse a cada dia, em vão seriam os nossos esforços e a gente estaria condenado ao inferno. E queridos irmãos, isso nos mostra a nossa pequenez. Deus é um Deus que nos ama muito. Mas Ele nos coloca no nosso lugar. Ele nos humilha. Ele humilha a nossa inteligência, fazendo uma referência a um ótimo livro que eu te recomendo a ler. Ele humilha a gente. Ele mostra que nós não somos absolutamente nada sem Ele. E quantas vezes, meus irmãos, os homens são presunçosos nos seus próprios projetos? Quantos não são aqueles que se orgulham das suas conquistas e dos seus pequenos impérios? Você já deve ter ouvido a seguinte expressão de alguém: olha, tudo isso que você vê aqui, eu comecei do zero, eu comecei do nada. Ou talvez você tenha ouvido de alguma outra pessoa o seguinte: meu pai chegou aqui nesse lugar sem nada, com as mãos vazias, e olha que tudo que meu pai construiu. Olha só, eu consegui essa casa, eu consegui esse carro, eu tenho tudo que eu tenho, porque eu ralei, porque eu trabalhei, sol e chuva, frio e calor, domingo a domingo, ralei, e olha tudo que eu conquistei. Quantas vezes eu e você já ouvimos pessoas presunçosas, acreditando o seu sucesso, acreditando os seus bens, acreditando tudo aquilo que eles possuem a eles mesmos. Tiago, ele condena toda essa arrogância. Tiago 4, 13 a 16 diz assim: atendei agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Você já passou no meio da neblina na estrada alguma vez? Hoje você já acordou de manhã cedo, saiu lá fora e viu aquela neblina? Ela é rápida, ela desaparece rapidamente. Versículo 15: em vez disso devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, nós vamos continuar respirando no próximo minuto. Se o Senhor quiser, nós vamos chegar em casa hoje à noite. Se o Senhor quiser, nós vamos levantar amanhã cedo e vamos sair para o nosso trabalho, para os nossos estudos. Se o Senhor quiser, a casa será edificada, tanto a sua casa, a sua família, como também a casa dele, a família dele, a igreja. Se o Senhor quiser, meu irmão, que vai concorrer ao oficialato, você será eleito nessa noite. Se o Senhor quiser, meu irmão, minha irmã, jovem, solteiro, você vai constituir um dia uma família. Se o Senhor quiser, casados, o seu casamento será uma grande bênção. Se o Senhor quiser, adolescente, você vai fazer uma faculdade, aquela faculdade que você tanto almeja. Se o Senhor quiser, meu irmão, minha irmã, profissional, você vai conseguir superar ou resolver aquele seu problema no seu trabalho. Se o Senhor quiser, você vai conseguir reformar a sua casa. Se o Senhor quiser, você vai conseguir trocar de carro, fazer aquela viagem. Somente se Ele quiser. Por isso, querido irmão, querida irmã, mesmo que você se esforce, mesmo que você trabalhe, mesmo que você corra atrás, se Ele não quiser, tudo será em vão. Tudo será inútil. João 15,5, ele disse, sem mim nada
podeis fazer. João Calvino, reformador João Calvino, ele usava uma expressão latina, a seguinte expressão latina: orare et labutare. Sabe o que significa, né? Orar e trabalhar. Calvino usava essa expressão referindo-se à hermenêutica, à interpretação das Escrituras. Quando um pastor ele vai preparar um sermão, ele tem que gastar tempo, mas muito tempo, fazendo duas coisas: orar e estudar. E eu vou falar uma coisa para vocês: orar é mais importante. Orar é mais importante. Por quê? Porque a palavra é dele. Se não tiver o Espírito iluminando o pregador vai falar somente das opiniões pessoais dele. Serão apenas palavras humanas. Será apenas verticalizada a mensagem. Mas a oração ela é necessária para que Deus ilumine o pregador. E o estudo é necessário para que o pregador busque o correto entendimento do texto. Mas veja, essa expressão, orare et labutare, ela pode ser aplicada em tudo na vida. Por exemplo, você vai ter uma prova essa semana, você tem que orar, você tem que pedir para Deus te ajudar a ir bem na sua prova. Mas não é só orar, meu irmão, você tem que estudar, você tem que gastar tempo, queimar neurônio estudando. Você precisa de um emprego, você tem que orar, pedindo ao Senhor um emprego, um novo emprego. Mas você tem que se esforçar, você tem que mandar currículo, você tem que bater nas portas. Tudo que nós fazemos na vida pode ser aplicada essa expressão de Calvino. Nós queremos uma igreja abençoada, nós devemos orar por uma igreja abençoada, mas nós também devemos nos esforçar para isso. Como? Sendo uma bênção. A nossa igreja só será uma igreja abençoada no momento em que os membros forem uma bênção uns para os outros. A nossa casa só será uma casa abençoada no momento em que os membros da família forem uma bênção uns para os outros. Às vezes, meus irmãos, um marido reclama da esposa, mas ele não é um bom marido. A esposa reclama do marido, mas ela não é uma boa esposa. Os pais reclamam dos filhos, mas eles não são bons pais. Então veja, eu tenho que orar pela minha família, orar pelo meu trabalho, orar pela minha igreja. Falando, Senhor, se o Senhor quiser, é o Senhor, teremos uma boa casa, uma boa igreja, um bom trabalho. Mas Senhor, usa-me porque eu sou o instrumento do Senhor. Lutero falou a mesma coisa usando uma ilustração. Lutero ele disse que a hermenêutica é como um barco de dois remos. Um remo é a oração, outro remo é o trabalho. Na vida a mesma coisa. Não é só orar e não é só trabalhar. São os dois remos juntos. Os dois remos juntos. Por isso que amanhã de manhã, o que você vai fazer? Você vai orar. Senhor, eu tenho trabalho hoje. Senhor, eu vou para a faculdade hoje. Senhor, eu vou para a escola hoje. Se não for o Senhor, tudo será em vão. Mas Senhor, me ajuda a ser uma bênção no meu trabalho, a ser uma bênção na minha casa, a ser uma bênção na escola, na faculdade, a ser uma bênção na igreja, a ser uma bênção na sociedade. E você sai de casa e você vai ser uma bênção. Ser tu uma bênção, como o Senhor Deus disse ao seu servo Abraão. Era assim, meus irmãos, que o povo de Deus no passado fazia. Deus, ele nos sustenta. Veja, se não for o Senhor, tudo é em vão. Então, todo bem procede de Deus, conforme a Sociedade Bíblica colocou esse título aqui no Salmo. É o Senhor quem nos dá o sustento, é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem nos abençoa. Mas como é que Deus faz isso? Através de nós. Como é que Deus sustenta? Como é que Deus coloca o pão na sua mesa? Através do seu trabalho. Até quando o pão caía do céu, o povo tinha que trabalhar. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Deus sustentou eles. Pão caiu do céu.
mas todas as manhãs eles tinham que sair da cama e ir colher. Eles tinham que trabalhar. Deus os sustentou, mas o sustento veio através do trabalho. Então não seja uma pessoa preguiçosa, não seja uma pessoa que não quer pôr a mão para fazer as coisas, seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Mas entenda uma coisa também, o final do versículo 2 diz assim: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Uma outra bênção do Senhor é o descanso. É muito notável isso daqui, meus irmãos. Nós devemos orar, nós devemos trabalhar e nós devemos descansar. Por que tantas pessoas, tantos crentes deixam de cultuar a Deus no domingo? Estão fazendo coisas que não deveriam ser feitas no domingo. O povo de Israel no deserto, eles saíam para colher todas as manhãs o maná. Só que no 7º dia não tinha colheita. Por isso que no 6º eles tinham que colher em dobro. O descanso, meu irmão, minha irmã, é uma bênção de Deus e um mandamento. Você já parou para pensar que se a gente não tivesse dificuldade em descansar, Deus não nos ordenaria o descanso? A gente não quer parar. A gente quer estar sempre ralando, quer sempre trabalhando, quer sempre estar produzindo. Quantos de nós temos dificuldade para dormir? Quantos de nós temos que tomar remédio para dormir? Quantos de nós não conseguimos deixar os problemas fora do quarto? Trazemos os problemas junto ao travesseiro e às vezes passamos a noite em claro. O descanso é uma bênção do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, trabalhe, mas descanse à noite. É claro que algumas profissões precisam estar alertas à noite, como o guarda que guarda a cidade. Mas se não for o Senhor, tudo é em vão. Trabalhe, mas descanse. Se você trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado, trabalhe nesses dias e descanse o domingo. Novamente, algumas profissões, infelizmente, têm a necessidade de se trabalhar domingo. Mas isso é exceção, não é regra. A regra é que o domingo é um dia de descanso. Então, aproveite esse dia. Domingo não é dia de cuidar da casa, domingo não é dia de estudar para a prova de segunda. Você tem que se programar de segunda a sábado e fazer todas as coisas nesses 6 dias. Para o domingo você descansar sua cabeça, descansar seu coração, descansar seu corpo, dormir. Sabia que domingo à tarde é uma maravilha para dormir? E, principalmente, cultuar ao Senhor. O Senhor, Ele nos dá o alimento enquanto nós dormimos, meus irmãos. Então não deixe de descansar. Não seja uma pessoa que se orgulha de trabalhar muito e descansar pouco. Eu tive colegas de trabalho que se matavam em fazer hora extra. Um deles conseguiu comprar e reformar uma chácara. Ficou muito bonito. Ficou uma bela de uma chácara. E no último dia de trabalho dele, quando ele ia se aposentar, ele virou para mim e para outros colegas e falou assim: agora eu vou aproveitar a minha chácara. 3 meses depois, ele faleceu num acidente automobilístico. Trabalhou tanto e não descansou. Às vezes, meus irmãos, tantas pessoas trabalham tanto, juntam tanto dinheiro. E sabe o que elas fazem com o dinheiro que elas juntarem na velhice? Gastam em remédio e em consulta médica. Não é uma coisa contraditória? Eu trabalhei para juntar dinheiro para cuidar da minha saúde depois. Eu fiquei doente, adquiri doenças no meu trabalho, para depois tudo aquilo que eu juntei eu vou gastar para cuidar da minha saúde. Por isso, descanse. Aproveite o seu dia de folga com a sua família. Aproveite o seu dia de folga para você cuidar do seu corpo, descansar. Aproveite o seu dia de folga para cuidar da sua alma. Leia um bom livro, leia mais as Escrituras, ore mais.
Por quê? Eu podia estar trabalhando, eu podia estar produzindo, eu podia estar ganhando dinheiro. Aos seus amados o Senhor dá o pão enquanto eles dormem. Mas tem uma outra bênção, além do descanso e além de todo o pão que Deus nos dá, é que o sucesso é um presente do Senhor. Versículos 3 a 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salomão, ele vai dizer que os filhos, eles são herança e eles também são galardão. De novo o paralelismo aqui. Salomão, ele está acreditando a nossa descendência, os nossos filhos, ao Senhor. A família vem do Senhor. O crescimento da família vem do Senhor. Geração após geração das nossas famílias vem do Senhor. E é muito interessante que quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que Deus, ele usou mulheres estéreis para gerarem grandes servos de Deus. Por exemplo, Sara, Rebeca, Raquel, Ana, Isabel, provavelmente Ruth, foram mulheres que eram estéreis e mesmo na esterilidade, Deus as tornou frutíferas. Foi o que nós lemos no Salmo 113 no início do nosso culto. Que Deus, ele faz da estéril alegre mãe de filhos. Ter uma família, meus irmãos, é sinal de sucesso. E quando eu falo de sucesso aqui, eu estou me referindo a ser bem-sucedido. Bem-sucedido no entendimento dos hebreus, dos judeus, não era ser alguém com muitas posses, mas um homem bem-sucedido, na compreensão hebraica, era um homem que tinha muitos filhos. Por isso que ele fala no versículo 5, feliz o homem que enche de filhos a sua aljava. Feliz, bem-aventurado, bem-sucedido. Por que isso? A nossa geração, meus irmãos, é uma geração oposta a essa geração aqui antiga dos hebreus. Deus deu uma ordem quando criou o homem e mulher. Crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Tenham muitos filhos. E eles obedeceram. E quando o homem tinha muitos filhos, esse homem ele era visto pela sociedade como um homem abençoado, um homem feliz, um homem bem-sucedido. Hoje a gente quer ter um filho, 2. Quem tem 3 acha que tem muito. Fora aqueles que falam, não quero ter filho, eu quero ter pet. E chama o pet de filho. Aí é pior ainda, né? Aí fica complicado. Mas a palavra de Deus nos mostra que o homem que tinha muitos filhos, ele era feliz, ele era abençoado por Deus, porque aqueles filhos seriam uma bênção para eles. Vamos entender algumas coisas. Nos nossos dias, na nossa geração, no Brasil, de onde vem o sustento dos idosos? É o governo, é o Estado. O Estado sustenta os idosos através da aposentadoria. Parte dos impostos que nós pagamos são para pagar a aposentadoria dos aposentados. Em Israel, não era assim. Em Israel, cada família era responsável pelos seus idosos. E quando um homem, uma mulher, um casal tinham muitos filhos, isso significava 2 coisas. Primeiro, eles teriam sustento. Quando eles não pudessem mais trabalhar, quando eles não tivessem mais forças para irem para o campo ou para outra profissão trabalharem, os filhos cuidavam dos seus pais. Os filhos punham pão na mesa dos seus pais. Então, quando um homem ou uma mulher tinham muitos filhos, isso era bênção. Por quê? Porque não pesava para ninguém. Vários filhos, então eles se dividiam e ali eles sustentavam seus pais. Mas uma segunda coisa ainda, quando um casal tinha muitos filhos em Israel, além do sustento estar garantido na sua velhice, a proteção deles estava garantida na sua velhice.
Por isso que Salomão vai dizer aqui que os filhos, eles são como flechas na mão do guerreiro. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. O que significa isso? Que um guerreiro, ele tinha que ter flechas para atirar nos inimigos. E quanto mais flechas, mais poder bélico ele tinha, mais ele poderia se defender dos seus inimigos. Naquele tempo era muito comum inimigos invadirem as cidades. E quem que os inimigos matavam primeiro? Os mais vulneráveis, os idosos. Quando um casal de idosos tinham muitos filhos, esses filhos iam proteger a casa. Quando uma cidade era uma cidade que tinha famílias com muitos filhos, esses filhos iam proteger, guardar a cidade. Está vendo aqui a ligação da segunda parte com a primeira parte do Salmo? Como é que o Senhor edifica uma casa? Dando filhos. Como é que o Senhor protege a cidade? Dando filhos que vão proteger a casa deles, a família deles e a cidade deles. Como é que o Senhor nos dá o pão quando a gente está descansando, quando a gente já está velho, quando a gente não pode mais trabalhar? Através do sustento dos filhos. Aqui é a providência de Deus através dos concursos. Deus trabalha, nós trabalhamos. Deus nos usa para abençoarmos os outros. Então, meus queridos irmãos, nós sabemos que tudo isso é verdade por causa que as Escrituras nos mostram. Mas tudo isso que nós vimos também, finalmente aponta para Cristo. E eu vou concluir mostrando aos irmãos o seguinte: como que o Senhor edificou a casa dele, a igreja? Por intermédio de Cristo. Como eu disse, e nós já lemos lá em Hebreus, a igreja só existe porque Jesus morreu pela igreja. Porque Jesus salvou a igreja. A igreja só se mantém no mundo porque o Espírito Santo guarda a igreja. Deus protege a igreja. E meus irmãos, nós somos filhos de Abraão, como nós vimos também lá no livro de Hebreus. Abraão, quando ainda não tinha sido concretizada a promessa do filho prometido por Deus, Deus chamou Abraão para fora da sua tenda numa noite estrelada e disse: Abraão, olha para o céu, conta as estrelas se você pode contar, assim será a sua descendência. Você e eu somos filhos de Abraão, não de sangue, mas porque nós cremos no mesmo Deus de Abraão, em Cristo Jesus. E nós vamos para uma cidade, nós almejamos uma cidade que será guardada, uma cidade onde nós teremos o sustento necessário para toda a eternidade. E nessa cidade, todas as nossas frustrações serão superadas. Você pode passar por frustrações na sua vida aqui, mas do outro lado da eternidade não haverá frustrações. Como alguém muito querida me disse esses dias, no final tudo vai dar certo. Você pode lamentar as frustrações que você passou, ou ainda passa, ou ainda vai passar na sua vida, mas no final tudo vai dar certo. No final nós teremos uma cidade para morarmos. Nós teremos a derrota de todos os nossos inimigos. Nós teremos tudo o que a gente deseja em Cristo, concretizado por Ele. Não haverá mais frustrações, não haverá mais tristezas, não haverá mais famílias quebradas. Enquanto você estiver aqui, ore pela sua família e trabalhe pela sua família. Seja uma bênção na sua família. Ore pela sua igreja e trabalhe pela sua igreja. Sirva a sua igreja. Mas lembre-se sempre, se não for o Senhor, tudo é em vão. Então que Ele nos abençoe, que Ele cuide de cada família aqui representada, cada família dessa igreja, que Ele cuide da família da fé aqui reunida, pedindo que Ele cumpra em nós toda a sua vontade.
Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.